Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Quem aí curte vídeo longo, levanta a mão, deixa aí nos comentários que eu quero ver. Hoje é um longa-metragem, hein? Hoje é longa-metragem, quero até que vocês peguem aí uma pipoquinha, um suquinho, tira uma foto e me marca lá no @oinsólito no Instagram, fechado? Quero ver quem tá vendo o Insólito hoje fazendo um ranguinho, porque o vídeo é longo, hein? Mas tá muito da hora. Então, vamos começar pela expressão lockdown. Periclitante, né? Essa expressão aí é utilizada nos países de fala inglesa para se referir a situações que exigem algum tipo de bloqueio de acesso ou isolamento. Aqui entrou no nosso vocabulário especificamente por causa das medidas sanitárias aí impostas pela recente pandemia. Dá até arrepio, hein? Mas para nós aqui do Insólito, dentro da temática do canal, o que interessa saber é que os dados dos anuários de segurança pública do Brasil para 2020 e 2022 indicaram a redução dos crimes patrimoniais nesse período. Porém, enquanto diminuíram os roubos de casas e furtos de veículos, os índices de violência doméstica cresceram, mesmo que muitas mulheres não pudessem denunciar seus agressores, e os homicídios, em geral, apresentaram um ligeiro aumento. Mas na verdade essa daí foi uma tendência no mundo todo. E por isso, para o episódio de hoje, selecionamos 5 histórias de crimes reais ocorridos durante o lockdown. Pois é, eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Aquele ritualzinho que vocês já sabem, né? Comentário, like, sininho da inscrição e claro, considere entrar para o nosso clube de membros que sai sempre vídeo aí especial para os membros, fechou? Recados dados, vamos aos fatos. A expressão corações solitários há muito tempo tem sido utilizada em revistas e jornais, naquela seção destinada a conectar pessoas, uma espécie de Tinder que, mesmo sendo ultrapassada, continua a existir. Muito bem, em 2020, Anna Larkin, de 55 anos, uma policial inglesa aposentada, viveu os dias mais tristes de sua vida, visto que, em novembro do ano anterior, seu marido Graham faleceu de insuficiência hepática e renal. Eles tinham sido felizes juntos por mais de 30 anos e, de repente, Anne ficou sozinha. A mulher afirmou que sua dor foi ampliada pela pandemia quando ela e o resto do país foram mergulhados em lockdown. Para Anne, os meses após o falecimento do marido foram como um grande borrão, quando todos os dias pareciam se misturar em um só e ela não tinha com quem conversar. Então, ela foi perdendo o contato com a realidade. Como para muitas outras inúmeras pessoas, a internet se transformou para Anne num único meio de contato com o mundo exterior. No começo de 2020, ela publicou fotos em um site de fotógrafos amadores, segundo ela, tomando cuidado para não divulgar suas informações pessoais. Sua publicação chamou a atenção de um certo Clinton, que entrou em contato para elogiar o trabalho artístico dela. A troca de mensagens então entre os dois evoluiu e Clinton passou a falar de si mesmo. Alegadamente, ele era um médico de Nova Jersey e agora servia no exército norte-americano e estava no Iêmen, um país localizado próximo à Arábia Saudita. O pobre Dr. Clinton era viúvo desde que sua esposa e filha haviam morrido em um trágico acidente de carro. Ele ainda tinha um filho, mas não conhecia o paradeiro do tal rapaz. Ou seja, os dias do Dr. Clinton também eram sombrios e preenchidos unicamente pelos seus pacientes. A partir daí, eles desenvolveram uma boa amizade e Anne deixou bem claro que não estava interessada em um romance. Assim, o bom doutor era apenas um ombro amigo, um bom ouvinte. Alguém que ofereceu a ela apoio naqueles dias de isolamento que estavam sendo devastadores para a viúva inglesa. Então, caros abduzidos, vocês com certeza já estão aí farejando uma armação nessa história, não é? Vocês devem estar farejando, mas eu não, porque eu estou com resfriado. Inclusive, vocês devem estar percebendo aí que eu estou meio fanho. Mas vejam só, em pouco tempo, a amizade desinteressada de Clinton deixou de existir. Ele passou a contar muitas histórias tristes e a declarar que ela poderia ajudar pessoas ofertando dinheiro aos pacientes dele. Claro que por meio da conta bancária do próprio doutor. No início eram pequenas quantias de dinheiro supostamente emprestadas, ou seja, com a promessa de devolução.
Contudo, logo os valores foram crescendo e as devoluções claramente jamais ocorreram. Segundo as palavras de Anne, foi uma espiral vertiginosa de pressão psicológica que a pegou no momento mais vulnerável de sua vida. E mesmo com sua anterior experiência profissional como policial, ela não conseguiu analisar essa situação de maneira clara e racional. E a pobre mulher também não tinha ninguém ali para dar um start nela ali, que tinha alguma coisa bem estranha, né? Mas enfim, imaginem só, além de administrar suas emoções em relação a Clinton, nessa mesma época, a solitária Anne foi alvo de um segundo amigo da onça, que entrou em contato com ela, se apresentando como um ator que desenvolvia um trabalho social em favor de crianças atingidas pela extrema pobreza. O sinal de alerta só disparou na mente da nossa inocente protagonista quando ela recebeu um pedido de casamento desse segundo fraudador, mas para sua vida financeira já era muito tarde. E aí, insólitos. O resumo da ópera foi o seguinte: para o falso médico, Annie Larkin emprestou e logicamente perdeu 360 mil libras esterlinas. Para o falso ator, ela deu algo em torno de 140 mil libras. Ou seja, quase tudo que o seu falecido marido tinha deixado para ela. Quando ela finalmente denunciou à polícia ambos os casos de estelionato, dos quais ela tinha acabado de ser vítima, as notícias não foram lá muito boas, não. Segundo o sargento Ben Robinson, designado para a investigação, esses criminosos são manipuladores profissionais, mestres em criar uma falsa realidade para as vítimas. Ele acrescentou ainda que, infelizmente, uma vez que o dinheiro tenha saído do Reino Unido, é muito difícil seguir a trilha e rastrear os culpados. Assim, a possibilidade de levá-los à justiça e recuperar o dinheiro roubado é zero. Por fim, Annie Larkin concedeu entrevistas e se expôs publicamente para alertar outras pessoas de corações solitários. Ela disse o seguinte: "Eu sei que as pessoas vão perguntar como você pôde ser tão estúpida, tão crédula? E a resposta é que eu estava vulnerável pela morte do meu marido e a situação foi agravada pelo isolamento e solidão causados pelo lockdown. E se aconteceu comigo, deve ter acontecido com outras pessoas. Alguém aqui duvida?" Dando prosseguimento, as próximas histórias envolveram mais do que perdas materiais. Na verdade, elas nos lembraram o livro O Iluminado, do escritor Stephen King, uma das obras de ficção mais assustadoras que existem. O Iluminado se passa no Overlook Hotel, onde a família do zelador Jack Torrance fica confinada no inverno, um tipo de lockdown, e ali coisas bizarras acontecem. Uma situação de estresse mortal definiu o destino de Ruth Williams, de 67 anos, uma funcionária de um supermercado aposentada do Reino Unido, que foi encontrada morta na varanda de sua casa exatamente no dia 28 de março de 2020, em pleno lockdown. Ela segurava na mão um molho de chaves, porém marcas de agressão no seu corpo indicavam um homicídio. Mais tarde, o laudo do legista apontou que a senhora Williams havia sofrido hemorragia nos olhos, rosto e boca, e que seu pescoço estava fraturado em 5 lugares, ferimentos consistentes com um estrangulamento. Inicialmente, pela ausência de sinais de ligadura no pescoço, o patologista afirmou que a morte poderia ter sido causada por compressão manual ou pela utilização de algum tecido macio que não deixou marcas específicas na pele da vítima. O responsável pela morte foi Anthony Williams, de 70 anos, marido da vítima há meio século, e segundo as transcrições de entrevistas policiais lidas durante o julgamento, o Sr. Anthony tranquilamente admitiu aos detetives que ele a sufocou até a luz dos olhos dela se apagar. Segundo o homem, ele estava achando o lockdown muito difícil. Após trabalhar 38 anos na mesma empresa, ele havia se aposentado em 2019, contudo se sentia sem recursos financeiros suficientes para enfrentar a velhice. Por isso, demonstrava preocupação excessiva com a possibilidade de ficar sem dinheiro. Assim, no lockdown, ele acompanhava todas as notícias e foi repetidas vezes aos caixas eletrônicos fazer saques,
Para Emma Williams, a filha do casal, o pai chegou a afirmar que tinha medo de perder tudo o que havia construído e que possivelmente ele e a esposa precisariam no futuro viver com Emma, uma ideia infundada para o casal que tinha economias depositadas no banco e recebia 2 pensões. Ela também contou ao tribunal que seu pai tinha passado em 3 consultas por dificuldades em engolir e que ele temia estar com câncer, mas os médicos não conseguiram encontrar nenhum problema físico no Sr. Williams. Então, no dia em que ele se queixou à esposa das restrições impostas pela pandemia, e Ruth meio que minimizou os problemas, respondendo que ele deveria superar isso, Anthony se descontrolou e atacou mortalmente a mulher. Cabe aqui, abduzidos, acrescentar um detalhe relevante, que eles estavam vivendo em lockdown há somente 5 dias. Insólito por si só. Esse crime também chamou a atenção do país pelo que ocorreu depois, no julgamento e sentença, como vocês logo vão ver a seguir. A doutora Alison Witts, psiquiatra chamada a depor pela defesa de Anthony, afirmou que a ansiedade e a doença depressiva do Sr. Anthony foram aumentadas pelas medidas sanitárias de isolamento da pandemia e prejudicaram a sua capacidade de exercer o autocontrole. Porém, outro psiquiatra, o Dr. Damian Gamble, discordou disso. Ele disse que Anthony não tinha histórico de doença mental, que ele não possuía defesas psiquiátricas disponíveis e que sabia exatamente o que estava fazendo naquele dia. Finalmente, Paul Thomas, o juiz do caso, entendeu que este foi um caso trágico em vários níveis. Mas, na sua opinião, o estado mental do Sr. Williams foi sim severamente afetado na época. O réu afirmou que a esposa o chamava de preguiçoso porque ele não cuidava do jardim nem auxiliava com as tarefas de casa, e especificamente no dia do crime ele havia dormido mal. Finalmente, ele declarou que não se lembrava exatamente do que tinha acontecido. Era como se eu sonhasse. Porém, ele sabia que depois do crime havia conversado com um vizinho. Foi esse vizinho aí, informado do ataque à senhora Williams, que telefonou para a emergência pedindo ajuda. Mas Anthony Williams mudou seu depoimento anterior e admitiu responsabilidade diminuída e homicídio culposo. Aquele lá, sem intenção de matar, que vocês já estão cansados de saber, né? Assim, ele foi absolvido de assassinato. A pena então atribuída a ele foi de apenas 5 anos, mesmo que pelo crime de homicídio culposo, um criminoso possa ser sentenciado até à prisão perpétua. O gabinete do procurador-geral chegou a encaminhar o caso ao Tribunal de Apelação pela sentença ter sido indevidamente não rigorosa. Contudo, o Tribunal de Apelação confirmou o parecer anterior e Anthony Williams terá de cumprir somente os tais 5 anos de detenção. A ONG Welsh Women's Aid, que acompanhou de perto o caso Williams, declarou que mais de 3 milhões de mulheres no Reino Unido experimentaram estupro, violência doméstica, casamento forçado, perseguição, exploração sexual, tráfico e outras formas de violência todos os anos. Dentro desse cenário, os homicídios domésticos acontecem depois de anos de abuso coercitivo e controlador. Então é vital que isso seja entendido por todos do sistema de justiça do Reino Unido. Essa organização aí ainda acrescentou que houve uma explosão de abuso doméstico durante a pandemia, em quantidade e gravidade das agressões. Por isso, foi tão preocupante a inesperada clemência do tribunal para um homem que estrangulou a esposa porque estava se sentindo estressado pelo lockdown. A vítima indireta do nosso terceiro relato de hoje foi Dylan Freeman, um garoto autista de 10 anos de idade, assassinado em 16 de agosto de 2020 durante o lockdown. Dylan era filho de pais divorciados e vivia com sua mãe, Olga Freeman, uma advogada de 40 anos. Seu pai é um fotógrafo de celebridades, Dean Freeman, e estava na Espanha quando a tragédia aconteceu. O avô de Dylan também foi um super profissional na área da fotografia e fez história ao criar as capas dos discos primeiros dos Beatles. Pois bem, Dylan havia sido diagnosticado como autista possivelmente nível 3, que é o severo, e era também portador da síndrome de Cohen. Isso implicava um atraso global no seu neurodesenvolvimento, com miopia progressiva, dificuldades em se comunicar e realizar as atividades rotineiras para uma criança da sua idade. Então, pela necessidade de cuidados ininterruptos, sua mãe parou de trabalhar para cuidar dele.
Sabe-se também que o menino, desde pequeno, frequentava 5 dias por semana uma escola especial. Porém, durante o lockdown, ele não pôde sair de casa, mesmo que a escola permanecesse aberta. Algumas fontes dizem, inclusive, que a escola ficou temporariamente fechada. Então, os desafios decorrentes da pandemia e preocupação da senhora Freeman com a saúde de Dylan fizeram com que ela não o levasse às aulas e o mantivesse protegido dentro de casa. Mais tarde, as investigações policiais indicaram que, nesse período, a senhora Olga solicitava ao Serviço de Saúde do governo britânico a cobertura completa das despesas dos tratamentos que a condição de Dylan exigia. O subsídio, até então recebido, cobria mais ou menos a metade desses gastos. Sabemos também que o menino chegou a ter 30 horas semanais de atividades antes das restrições sanitárias e do famigerado lockdown. As instituições envolvidas nos tratamentos dele se eximiram de qualquer negligência ou omissão, declarando que foi mantido um contato regular entre os seus profissionais, Dylan e sua mãe. Ou seja, que um elevado nível de apoio permaneceu em vigor, mesmo que à distância, e em nenhum momento se percebeu que a vida dele pudesse estar em perigo. Aí eu te pergunto, abduzidos, será que vocês já deduziram aí quem matou Dylan Freeman? Pois é, lamentavelmente foi a mãe dele. Após assassinar o filho, a senhora Olga Freeman caminhou até uma delegacia e relatou o que tinha feito. Naturalmente, alguns investigadores acompanharam a mulher até a sua casa para se certificarem dos fatos. Foi quando Dylan Freeman foi encontrado morto, sufocado com um pedaço de esponja na boca. O menino estava na cama, deitado de costas e coberto por um edredom, com diversos brinquedos colocados ao seu lado. Assim, Olga Freeman foi a julgamento. Como no caso anterior, a ré se declarou culpada por homicídio culposo, por causa da diminuição da sua responsabilidade. A juíza Tima Grubb, que presidiu a audiência, disse que este caso era raro e desesperadamente triste, reconhecendo Dylan como uma vítima indireta do lockdown ou da interrupção da vida normal causada pela pandemia. A interpretação dos fatos realizada pela corte britânica foi de que o confinamento teve um impacto severo na saúde psicológica de Olga, que tinha um histórico de depressão e estava no limite de exaustão mental e física. Consta também que na semana que antecedeu o crime, a mulher falou a parentes que ela era uma espécie de messias. Então ela passou de mãe notavelmente amorosa e dedicada de uma criança vulnerável a assassina. O seu caso passou por várias avaliações psiquiátricas que diagnosticaram nela sintomas psicóticos desenvolvidos pelas múltiplas pressões que a dominaram, incluindo a demora em atender aos seus pedidos de apoio suplementar aos cuidados de Dylan. Estes aí certamente envolviam a presença de outras pessoas no atendimento do garoto. Durante o julgamento, o pai de Dylan foi ouvido. O Jim Freeman lamentou a perda do filho, afirmando que o sentimento era devastador. Ele descreveu o filho como doce, gentil e amoroso e não foi capaz de falar sobre o estado emocional da ex-esposa, que até então havia sido exemplar no cuidado com a criança. Esse relato chocante provou ao Conselho do Reino Unido, uma instituição formada por órgãos públicos, privados e voluntários que atuam com informação, aconselhamento e orientação familiar, a necessidade urgente de revisão das práticas de salvaguarda infantil em função da pandemia. Quanto a Olga Freeman, ela foi sentenciada à internação imediata, compulsória e indeterminada em uma instituição de saúde mental, onde será tratada e acompanhada, mas sua vida ficará marcada para sempre pelo que ela fez. Um falso protetor cruzou o caminho de Sarah Everard, de 33 anos, uma moradora de Londres que desapareceu misteriosamente quando estava voltando para casa na noite de 3 de março de 2021. Foi perto das 21 horas daquele dia que a moça saiu da residência de um amigo e seguiu a pé para o seu próprio lar. Enquanto caminhava, ela falou pelo celular com seu namorado durante 15 minutos e concordou em encontrá-lo no dia seguinte. Assim, quando Sarah não compareceu a este compromisso, nem respondeu às chamadas e mensagens telefônicas do rapaz, ele foi à polícia e registrou o desaparecimento dela. As investigações, então, atuaram em várias frentes. Os policiais fizeram visitas a 750 casas e receberam pelo menos
120 ligações de cidadãos tentando fornecer pistas. Cartazes com a fotografia de Sarah foram pendurados nas ruas e compartilhados nas redes sociais. Mergulhadores realizaram buscas no lago localizado em um parque próximo da área onde ela foi vista pela última vez. À medida que a investigação policial prosseguia, mulheres foram alertadas para terem cuidado ao andarem sozinhas. Detetives rastrearam o sinal do telefone da moça até ele ser desligado e também revisaram vídeos de segurança do caminho que ela teria percorrido na noite anterior. E foi dessa maneira que os policiais puderam conhecer uma parte da história. Pois bem, quase às 21h30, conforme registros de câmeras de segurança, ela foi abordada por um homem, supostamente um policial, que a algemou e a fez entrar em um carro. O que se pode deduzir das imagens é que essa prisão aconteceu pela violação das diretrizes sanitárias da pandemia, visto que Sarah estava na rua àquela hora, e isso desrespeitava o lockdown imposto na cidade. Olha só que perigo, hein? O veículo onde ela entrou foi capturado por diversas câmeras, sendo possível até mesmo identificar o número da placa. Ele era um automóvel de locação. As investigações prosseguiram e assim, em 9 de março de 2021, um certo Wayne Couzens foi preso em sua casa por suspeita de sequestro. A polícia chegou aonde ele morava às 17h45, mas só entrou e realizou a prisão 2 horas depois. Antes de ser detido, esse senhor Couzens tentou apagar os dados do seu telefone celular e, quando interrogado, ele alegou não conhecer Sarah, mesmo quando apresentaram a ele uma foto da mulher desaparecida. Mas ia esperar uma coisa diferente do cara? Ia falar que não era ele mesmo, né? Porém, na sequência disso aí, o suspeito foi confrontado ali com as imagens, das câmeras de segurança que os policiais tinham em mãos. Ou seja, o cara estava envolvido com o desaparecimento de Sarah e não dava para negar. Então o recurso que ele usou foi inventar uma história bizarra que daria um bom filme policial também. Vamos ver, André Abduzidos. Na sua versão, ele estava passando por um problema gravíssimo. Tudo tinha começado há algumas semanas, quando ele contratou o serviço de uma prostituta, mas não pagou devidamente. Isso é, ele deu um calote na moça. A partir desse dia, Wayne começou a ser perseguido por mafiosos de uma organização do leste europeu. Wayne, que era casado e pai de 2 filhos, supostamente recebeu ameaças de morte, que incluíam toda a sua família. As exigências desses bandidos perigosos era que ele sequestrasse uma mulher qualquer com uma indenização pelo que ele tinha feito com a garota de programa. Então, nesse cenário fantasioso, ele apenas teria encontrado uma desconhecida vulnerável na rua e entregado essa moça para os homens maus, de modo a quitar a sua dívida com eles. Como esse relato aí então não convenceu absolutamente ninguém, o Wayne continuou na mira dos policiais e a investigação prosseguiu, com o objetivo, claro, de reunir evidências que o levassem a julgamento. Muito bem, insólitos, agora chegou o momento de falar um pouquinho mais sobre o tal Wayne Couzens. Ele estava beirando ali seus 50 anos de idade. Desde 2006 ele atuava na polícia, em 2018 entrou na Polícia Civil Metropolitana de Londres e mais recentemente tinha sido aceito no Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática, onde seu papel principal era proteger funcionários do alto escalão de embaixadas estrangeiras. Posteriormente, sua vida pregressa foi revirada e muita coisa podre foi descoberta, como por exemplo, que ele era obcecado por pornografia e armas. Tanto que aos 14 anos, ele de brincadeira atirou nos testículos de um colega de classe com uma arma de ar comprimido e achou engraçado que o menino chorasse de dor. Naquela época, Wayne era conhecido como um cara estranho e sem amigos. Ao mesmo tempo, ele era o valentão da escola que intimidava e agredia outros alunos, quebrava vidros do colégio e roubava maconha. Em algum momento, ele se casou com Helena, uma técnica de laboratório ucraniana que ele conheceu por meio da internet. Na sua vida adulta, as coisas não mudaram. Segundo uma fonte policial, ele era um excêntrico, um esquisito, e havia rumores sobre ele ser um pervertido. Um ex-colega da Polícia Metropolitana acrescentou ainda: ninguém realmente o conhecia, nem as pessoas do mesmo comando. Existiam desde 2015 registros de incidentes repetidos de sua má conduta sexual, sendo que o mais recente havia ocorrido há 4 dias do desaparecimento de Sarah, quando ele se expôs obscenamente 2 vezes no drive-thru de um restaurante. Ou seja, o Wayne era um tarado total que gostava de dirigir o carro sem roupas da cintura para baixo.
um exibicionista e assediador de mulheres. A análise feita por um advogado é que a exposição indecente normalmente leva a sentenças que variam de multa a 2 anos de prisão. Porém, o agravante dele ser um policial em serviço resultaria em uma pena mais severa, e ele teria sido expulso da corporação policial. Então, um trabalho bem feito quando das primeiras acusações provavelmente teria tornado impossível em 2021 ele abusar de sua posição e poder para sequestrar Sarah Everard. Outra constatação é que Wayne estava seguindo um caminho de escala na violência sexual que praticava. E conhecer esses antecedentes criminais foram importantes não apenas para o julgamento do caso Sarah, mas também para se questionar como o sistema errou e não interrompeu a trilha que esse cara estava traçando. Na verdade, Wayne nos lembrou do caso do coronel canadense Russell Williams, que a princípio roubava lingeries e mais tarde matou, né? Bem, acho que vocês estão lembrados desse caso aí, né? Se não tiver, eu vou deixar na tela final, tá? Minha querida Helena, editora, coloca uma fotinha da thumbnail pro pessoal lembrar, fechou? Pois bem, a doce e alegre Sarah Everard era graduada em Geografia pela Universidade de Durham e trabalhava também como executiva de marketing até o seu desaparecimento. Ela foi encontrada morta uma semana depois, em 10 de março. A necropsia realizada nos seus restos mortais, mais a confissão realizada por Wayne, reconstituíram os acontecimentos. Sarah, minutos depois de ser raptada, foi transferida para o automóvel particular do policial, que então seguiu para um local ermo, onde abusou sexualmente da moça e, por fim, a matou com o uso do seu cinto para asfixiá-la. Wayne abandonou o corpo de Sarah em uma região de mata, passou em uma lanchonete e voltou para sua casa. No dia seguinte, ele alegou ao seu superior que estava doente e que não poderia trabalhar, inclusive deixando sua arma distintiva na corporação. Depois ele comprou alguns litros de gasolina e retornou onde o corpo de Sarah estava, despejou o combustível sobre ele e ateou fogo. Algumas fontes mencionam ainda que o cadáver foi colocado dentro de uma geladeira para ser queimado. Por fim, Wayne colocou o corpo parcialmente destruído dentro de sacos e o lançou em um rio, com a esperança que não fosse encontrado. O celular da moça, cuja localização forneceu pistas aos investigadores, foi descartado no caminho entre o local do rapto e o local da morte de Sarah. Após sua prisão, Wayne Couzens foi levado ao hospital 2 vezes, depois de ser encontrado dentro de sua cela com ferimentos na cabeça, aparentemente auto-infligidos. Em 8 de junho de 2021, Wayne se declarou culpado do sequestro e estupro de Sarah Everard e admitiu a responsabilidade por sua morte. Um mês depois, em 9 de julho, ele se declarou culpado de seu assassinato. Por esses crimes, ele foi condenado à prisão perpétua em 30 de setembro de 2021. Em fevereiro de 2023, ele foi novamente a julgamento e se declarou culpado de 3 incidentes de exposição indecentes ocorridas em 2020 e 2021 na cidade de Kent, distante de Londres, coisa de 1 hora de trem mais ou menos. E ainda vale acrescentar que, em novembro de 2022, foram julgados 2 colegas de farda de Wayne, os policiais Jonathan Coban e Joel Borders. Eles e um quarto amigo interagiam nas redes sociais em um grupo de WhatsApp fazendo apologia ao racismo e toda sorte de ideologias preconceituosas. A conduta deles foi considerada inaceitável e todos foram expulsos da polícia londrina. O que aconteceu com Sarah gerou polêmica e uma onda de raiva e dor em todo o Reino Unido. Então muitas mulheres recorreram às redes sociais para compartilhar suas experiências e exigir que fossem tomadas medidas para combater a violência contra as mulheres, principalmente nos casos em que as vítimas erroneamente confiaram nos seus supostos homens da lei. A situação virou um verdadeiro caos quando centenas de mulheres realizaram em um parque próximo ao local do crime uma vigília em homenagem a Sarah, e a polícia as dispersou com violência, algemando e levando algumas delas presas. Isso levou o governo a convocar uma investigação independente sobre as ações policiais contra as mulheres. A justificativa das autoridades envolvidas naquela repressão violenta foi que essa manifestação desrespeitava as restrições impostas, adivinhe, pelo lockdown. Que doideira, né? Como parece que esse período aí da nossa história tirou o bom senso das pessoas, né? O quinto True Crime que fecha nosso relato de hoje envolveu os problemas domésticos de um casal de idosos, Penélope, de 66 anos, e David Jackson, de 78,
Eles estavam unidos há 24 anos. Contudo, uma discussão no jantar de aniversário de David se transformou em mais um caso de polícia ocorrido no lockdown. Mas antes de relatarmos o assassinato cometido em 13 de fevereiro de 2021 em Bristol, na Inglaterra, vamos recuperar algumas informações biográficas do tal casal. Penelope, ou Penny, já havia sido casada 3 vezes antes de conhecer David. Eles foram colegas de trabalho e se apaixonaram, porém, nessa época aí, Penny, que trabalhava como contadora, ainda estava casada com o pai de sua menina, a Isabelle. Sabe-se que ela havia fugido de seu primeiro marido, fisicamente abusivo, e que seu terceiro marido se matou depois de saber de seu caso extraconjugal com David Jackson. Começou bem. Assim, quando Penny, aos 42 anos, se uniu a David, ela estava determinada a ter uma vida perfeita, mesmo que isso não fosse verdade. David Jackson era um tenente-coronel aposentado que foi casado 2 vezes antes de, aos 54 anos, se tornar marido da Penny. Ele tinha uma filha do primeiro casamento e, ao viver com Penelope, também se tornou o pai amoroso de Isabelle. Após o cometimento do crime, que logo iremos detalhar aqui para vocês, os investigadores ouviram os depoimentos dessas filhas, Jane e Isabelle, também de Tom, marido de Isabelle, familiares, amigos e vizinhos. Isso na tentativa de compreender se existia ou não um relacionamento abusivo e um histórico de violência doméstica. Nas redes sociais, as fotografias postadas mostravam o casal de idosos aparentemente feliz em diversos eventos sociais e viagens de férias. A última viagem realizada antes da pandemia foi em um navio de cruzeiro, quando tudo era felicidade. Porém, chegou o ano de 2020 e a pandemia mudou o ritmo de vida de pessoas ao redor de todo o mundo. Tal qual, nos relatos anteriores, o lockdown foi estressante para os Jacksons. 10 meses antes de Penelope esfaquear seu marido David até a morte, na noite do aniversário dele, ela atualizou a sua foto de capa no Facebook com uma imagem de uma mulher tricotando um laço de forca, com a seguinte legenda: há 2 semanas em quarentena com um maridão e Gertrude está tricotando algo especial para ele. A postagem, que poderia ser apenas um pouco de humor ácido dos ingleses, deu ensejo a análises preocupantes sobre o casamento deles. Por causa das restrições de aglomeração e também pelos cuidados especiais com os idosos, o jantar de aniversário de David foi diferente em 2021. Ele e Penny estavam sozinhos em casa, porém conectados por meio de uma videochamada com Isabelle e Tom Potterton. Foi a própria filha do casal que encomendou e mandou entregar lá para eles uma refeição gourmet para o dia do aniversário. Contudo, quando Penny serviu como acompanhamento uma porção de Bubble Squeak, um prato típico inglês, David reclamou. Segundo Isabelle e Tom, após uma discussão bem desagradável sobre a comida, os idosos encerraram o assunto e tudo pareceu voltar ao normal, até o fim da refeição, quando eles se despediram e se desconectaram da tal chamada. Não é possível claramente afirmar com precisão o que se passou dentro das 4 paredes naquela casa. Mas a versão contada por Penny é que mais tarde, quando David foi para o quarto, ela foi atrás dele carregando uma faca para eventualmente se defender do marido. Ela queria retomar a discussão do jantar quando ele a humilhou na frente da filha e genro, o que, segundo ela, era um hábito do marido, sempre cruel, sempre crítico, sempre abusivo. Penny esperava ou exigia um pedido de desculpas. Em vez disso, ele falou que ela era patética. E essa teria sido a gota d'água que fez o copo transbordar. Então a mulher investiu sobre ele e o esfaqueou. Aparentemente não foi um ferimento muito grave, pois David pegou o telefone e chamou a emergência, gritando para Penny que nem isso, esfaquear, ela sabia fazer direito. Vejam só. E nesse momento aí, já com o atendente falando com o David na linha, a mulher desferiu outros 3 golpes no peito do marido. O homem, agora gravemente ferido, caiu no chão, perdendo muito sangue. Penelope pegou o telefone então e passou a conversar com o paramédico do serviço de emergência, e como as ligações são gravadas, foi possível ouvir depois, lá no julgamento, David gritando e gemendo até perder a vida. Ela calmamente falou: "Eu matei meu marido, ou pelo menos estou tentando." Outras frases dela também foram ouvidas, como por exemplo:
Com alguma sorte, ele vai sangrar até a morte. Eu o esfaqueei, já chega. E eu deveria tê-lo esfaqueado um pouco mais. Talvez o mais chocante tenha sido Penélope dizer que tentou atingir o coração de David, mas ela descobriu que ele não tinha coração. Penélope Jackson se negou a prestar os primeiros socorros ao marido que agonizava, mesmo que o serviço de emergência insistisse para ela e ao menos verificar, se ele tinha pulsação e respirava. Mais tarde, ela negaria o assassinato, declarando-se culpada do velho e conveniente homicídio culposo, alegando que havia perdido o controle após anos de abuso físico e emocional nas mãos de seu marido. Bom, outras histórias vieram a público, várias ameaças proferidas pelos dois ao longo do casamento, como, por exemplo, ela advertindo o marido sobre o risco de ele perder o... Entenderam aí, né? Caso tentasse se divorciar dela. Ele empunhando uma faca contra o pescoço dela em ocasiões repetidas, para obrigá-la a ficar calada. A denúncia de violência doméstica registrada por ela em dezembro de 2020. Isabelle, a filha, disse também que lamentava ter perdido o pai e a mãe no mesmo dia. O pai, que era um homem admirável, e a mãe amorosa, que sempre esteve presente na sua vida e que não existia mais. Na ótica de Jane Calverley, a filha apenas de David, o agressor no relacionamento, sem dúvida alguma, era Penélope, e seu pai nunca pediu ajuda porque era orgulhoso demais e não podia admitir que era intimidado e agredido pela esposa. No julgamento da Penélope, seus advogados de defesa fizeram uma exposição detalhada da vida em comum do casal. Eles se concentraram em apontar os defeitos morais de David e seu papel coercitivo no relacionamento, ao mesmo tempo em que vitimizavam a Penélope. Apesar disso, o júri a considerou culpada. Foram 11 horas de deliberações, com 10 votos contra e 2 a favor dela. O juiz Marty Picton rejeitou todas as alegações de que Penélope era abusada pelo marido. Ele questionou como ela ainda podia dizer que amava David ao mesmo tempo em que o retratava como um monstro. Ele ainda considerou o crime como premeditado e cruel. Pesou também contra ela o seu comportamento impiedoso ao matá-lo. Lembrando que havia a gravação telefônica, não dava para negar. E também as imagens de câmeras de corpo dos policiais que atenderam ao pedido de socorro que a vítima fez antes de morrer. Eram evidências de que a ré era uma assassina sem remorsos. Então a Penélope Jackson foi condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 18 anos de cadeia até poder solicitar ali uma condicional. E aqui uma reflexão, Nunca saberemos como ou quando a vida em comum de Penny e David se tornou insuportável, nem quanto o confinamento da pandemia contribuiu para esse homicídio. Porém, temos certeza de que, ao falarmos de meios, motivos e oportunidades para cometer um crime, o lockdown se tornou um novo elemento nos anos de 2020 e 2021. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esses crimes aí. Acha que tudo que a gente vivenciou nesses anos aí foi sim um pilar ali, um começo de alicerce para o resultado final de tudo isso? Se sentir confortável, deixa aí nos comentários. Sua opinião é sempre muito importante pra gente aqui, fechou? Agradeço imensamente sua companhia, espero vê-los no próximo episódio.